Desculpa. Deputada Luciana. Esperando a sua bênção inicial. Com a palavra. Quero cumprimentá-lo e cumprimentar todos os deputados. Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, no dia de ontem. Quero trazer aqui alguns números que mostram um grande avanço na inclusão das pessoas com deficiência. Nos últimos anos, mais especificamente entre 2003 e 2014, o número de estudantes incluídos na educação básica saltou em nosso país de 145 mil para 698.700. Um aumento, portanto, de 381%. No ensino superior, em 12 anos, o aumento registrado foi de 475. Saímos de 5 mil alunos cursando uma faculdade para 29.200. 42 mil escolas beneficiadas com salas de recursos multifuncionais, 2.307 veículos para transporte escolar acessível em 1.541 municípios, 30 centros de formação profissionais da educação e atendimento de pessoas com surdez, 55 centros de apoio pedagógico às pessoas com deficiência visual. 30 cursos de letras, libras, que oferecem anualmente 2.250 vagas para a formação de professores, tradutores e intérpretes. Eu trago inicialmente esta contextualização muito positiva, mas quero entrar num debate bastante difícil, que é a situação, deputado Valduga, das APAES em Santa Catarina. Tenho certeza que Vossa Excelência também foi abordado, porque há uma cruzada nesse estado todo, movimentada, essa cruzada, movimentada pelos professores das APAES, pelos dirigentes das APAES, pela Federação das APAES. E penso que tem muita legitimidade a preocupação dos servidores, dos pais, dos alunos apaianos. Por que eu trago essa informação? Quais são as questões que estão deixando esta comunidade educacional em pânico, em insegurança? Primeira situação que está confirmada pelo governo. O governo confirmou que no dia 22 de agosto, a Casa Civil confirmou à Federação das APAES que pretende trocar professores por recursos financeiros. É este mesmo termo, trocar professores por recursos financeiros. Bom, diante disso, nós começamos a ficar bastante apreensivos. Por quê? Porque há uma insegurança, uma instabilidade. Como que funciona hoje as 190 APAES, instituições de atendimento às pessoas com deficiência? Hoje, as APAES em Santa Catarina têm 1.117 profissionais efetivos, 9 cargos comissionados na federação e 2.707 professores contratados. Portanto, de cada 4 professores, 3 são ACTs contratados e 1 é concursado. Anualmente, o governo, nesta época, publica um edital de contratação para professores atuarem na educação especial. Neste ano, o governo publicou o edital para a rede regular de ensino, ou seja, para as escolas que fazem atendimento ensino básico, mais especialmente ensino fundamental. No entanto, ainda não foi publicado o edital para contratação de professores admitidos em caráter temporário, que somam, neste ano, 2.707 contratos, Portanto, nós temos quase 3.000 professores aguardando este edital para que possam se inscrever.
O edital, por sua vez, o edital da Secretaria de Educação para a rede regular, deputado Vampiro, deputado Pavan, deputado Aguiar, ele diz o seguinte: se você optar por uma inscrição, você não pode optar pela outra. Mas e como que ficam os professores que trabalham neste ano nas APAES? Se não teve ainda o edital para a contratação dos professores nas APAES. Então, a primeira injustiça, eu diria, e insegurança, instabilidade, é a não publicação do edital de contratação de professores ACTs. A segunda instabilidade é que nós temos esse número enorme de ACTs, por outro lado, um concurso público que ainda tem validade, e neste concurso público, o edital inicial do governo previa 260 vagas. Ok, o governo cumpriu esse edital, porque ele chamou 284. No entanto, nós temos 2.600 professores classificados. Ora, de bom senso seria, se nós temos 2.707 ACTs e 2.600 professores classificados, deputado Valduga, de bom senso seria, chamemos esses professores que estão classificados. Não precisa espirrar o prazo do concurso, para daí fazer outro concurso, né? Com isso, ganhar dinheiro em cima de professor ACT. Então, essa é a primeira manifestação que eu faço aqui publicamente, mas de muita indignação. Eu já lhe passo a palavra, de muita indignação, porque o governo ameaça não contratar mais professores e ameaça repassar recurso. Aonde é que se encontra a gravidade de repassar recurso? Bem, primeiro, qual vai ser o parâmetro de referência salarial? Se nós temos carreira no magistério, né? Inclusive está para vir aqui projeto de lei no mês que vem, que vai, eu imagino, né, valorizar os professores pelo tempo de serviço e habilitação. Esses professores das APAES não serão mais professores, então. Serão cuidadores? E qual é o salário de um cuidador? Não tem referência nenhuma. Segundo, quem garante que neste convênio de repasse será garantido ao longo do ano, não só no primeiro ano, no primeiro convênio, será garantido o número total hoje de profissionais das APAES e o salário, a remuneração equivalente. Por que eu falo isso com muita preocupação? Porque nós temos exemplos no estado de Santa Catarina. Deputado Pavan, convênio das bolsas do artigo 170, lei estadual. O governo do estado este ano somente repassou a primeira parcela no mês de abril às universidades comunitárias. E eu pergunto, será que as APAES vão conseguir, se atrasar 1 mês, 2 meses, 3 meses, se diminuir o valor, manter o atual atendimento, que diga-se de passagem, de muita qualidade? Então eu faço aqui toda esta reflexão para dizer que estamos indignados, recebendo e-mails, mensagens. Nossa, é um bombardeio, e que bom que tem essa mobilização e tem esse alerta, porque nós não podemos permitir que a educação especial em Santa Catarina tenha esse tratamento. E eu estou engajada na luta para que a gente possa reverter esse processo. Deputado Vampiro. Deputada Luciane Carminati, gostaria de parabenizá-la pela breve, mas realmente qualificada pronunciamento em relação ao tema. Eu que sou membro da Comissão de Pessoas com Deficiência e tenho escutado ao longo dessas andanças, principalmente na 20ª Olimpíadas da APAE, que aconteceu na cidade de Criciúma, o reclame geral e consistente desses professores. Não há dúvida nenhuma que a formatação, se está equivocada ou não, ou seja, a formatação jurídica é um detalhe, mas o que não se pode desprezar é a qualificação profissional feita ao longo do período por esses profissionais, que é diferenciada, e a Assembleia Legislativa, através da comissão, vem fazendo reiterados cursos de aperfeiçoamento, não só aqui na Assembleia, mas por toda Santa Catarina. Então, esse denominador comum, essa tranquilidade para esses servidores, na verdade, é medida que se impõe, eu acho que não pode deixar. Mais 1 minuto para concluir.
nós estamos tratando realmente com uma educação especial, uma educação diferenciada, uma educação que tem que ter um sentimento diferente nesse sentido. Por isso que eu gostaria aqui de agregar ao meu coro, ao seu coro e ao coro de todos que estão sofrendo, obviamente, essa iminência de perda dos postos laborais. Nobre deputada Luciane Carminati, eu queria aproveitar o seu pronunciamento, não para discutir esse importante tema que Vossa Excelência aqui está levantando, e acho que precisa de um debate mais amplo, inclusive com apoio às suas palavras. É que eu ouvi hoje pela televisão, enquanto a senhora falava na comissão sobre educação, dizendo que existem, e que todos os deputados estão sabendo, que existem muitas escolas fechadas em Santa Catarina. Nós precisaríamos, me permite 30 segundos. Deputado Pavão, mais 30 segundos para concluir. Muito obrigado. Eu gostaria de fazer publicamente, para apoiá-la no seu pronunciamento, que nós levantássemos quais são as escolas fechadas no estado de Santa Catarina. Porque nós não podemos admitir que um estado que está sendo aí levado às nuvens como o melhor do Brasil, economicamente um dos melhores do país, e saber ou ouvir que existem escolas fechadas num estado cantado em verso. Só para mim concluir. Mais um minuto para concluir, deputado. Obrigada, presidente. Eu quero agradecer aqui o apoio dos deputados e tenho certeza que na manifestação desses dois parlamentares representa o apoio de todos os 40 deputados, porque é uma causa justa, sensível e de bom senso que nós consigamos, né, reverter esse processo. Eu temo muito porque eu já fui professora de APAE e eu sei que nem tudo na vida a gente mede numa régua, o custo e benefício. Nós sabemos hoje de todo o movimento, inclusive das escolas particulares, em não aceitar a matrícula de pessoas com deficiência em função do custo da mensalidade. Eu questiono essa atitude, mas eu quero trazer aqui para dizer, tem que ser obrigação de todos nós, compromisso de todos nós, denunciar e exigir que o governo reveja esta sua posição. E com relação à fala do deputado Pavão, eu também me solidarizo porque é pertinente. Toda semana nesta casa nós recebemos notícias de fechamento de escolas em Santa Catarina. Obrigada. Pela ordem, senhor presidente. Deputado Antônio Aguiar.